1 Coríntios, capítulo 14. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também as capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo, particularmente o dom de profecia, para serem capazes de pregar as mensagens de Deus. Entretanto, se vocês têm o dom de falar línguas, isto é, falar línguas que nunca aprendeu, você estará falando a Deus, mas não aos outros, visto que eles não poderão compreendê-lo. Você estará falando pelo poder do Espírito, mas tudo será um segredo. Entretanto, aquele que profetiza, pregando as mensagens de Deus, está ajudando os outros a crescer no Senhor, animando-os e confortando-os. Portanto, uma pessoa que fala línguas está ajudando-se a si mesma a crescer espiritualmente. Porém, uma que profetiza, pregando mensagens de Deus, ajuda toda a igreja a crescer em santidade e felicidade. Eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar línguas. Porém, desejaria ainda mais que todos fossem capazes de profetizar, pregando mensagens de Deus, pois este é um poder maior e mais útil do que falar em línguas desconhecidas. A não ser naturalmente que depois possam dizer a todos o que vocês estavam falando, possam tirar disso algum bem. Queridos amigos, ainda que eu mesmo fosse a vocês falando em alguma língua que ninguém compreendesse, como é que isso ajudaria? Entretanto, se eu falar com simplicidade o que Deus me revelou, contando-lhes as coisas de que tenho conhecido e aquilo que vai acontecer, bem como as grandes verdades da palavra de Deus, é isto o que vocês precisam. Isto sim é que vai ajudá-los. Mesmo os instrumentos musicais, tais como a flauta ou a harpa, são exemplos da necessidade de falar-se português corrente e simples, em vez de línguas desconhecidas, pois ninguém reconhecerá a melodia que a flauta está tocando, a não ser que cada nota soe bem claro. E se o corneteiro do exército não tocar as notas certas, como é que os soldados saberão que estão sendo chamados à batalha? Do mesmo modo, se vocês falarem a uma pessoa numa língua que ela não entende, como saberá o que vocês querem dizer? Será que é a mesma coisa que falar a uma sala vazia? Eu suponho que há centenas de línguas diferentes neste mundo e todos são excelentes para aqueles que as compreendem. Para mim, porém, não significam nada. Uma pessoa que me fale numa dessas línguas será um estranho para mim e eu também serei um estranho para ele. Já que vocês se encontram tão ansiosos para receber dons especiais do Espírito Santo, peçam-lhes os melhores, isto é, aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja. Se alguém receber o dom de falar em línguas desconhecidas, deverá orar também pelo dom de saber o que disse, a fim de que possa depois explicar ao povo com simplicidade. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito estará orando, mas eu mesmo não saberei o que estou dizendo. Bem, então o que devo fazer? Farei as duas coisas. Orarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum que todos compreendem. Cantarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum, a fim de poder entender o louvor que eu próprio estou dando. Pois se vocês louvarem e agradecerem a Deus só com o Espírito, falando em outra língua, como podem aqueles que não compreendem vocês estar louvando a Deus juntamente com vocês? Como podem eles unir-se a vocês para dar graças quando não sabem o que vocês estão dizendo? Não há dúvida que vocês estarão dando graças primorosamente, porém as outras pessoas presentes não estarão sendo ajudadas. Dou graças a Deus que eu falo línguas, em particular, mais do que qualquer um de vocês todos. No entanto, no culto público, eu preferiria muito mais falar 5 palavras que o povo possa compreender e ser auxiliado por elas, do que dizer 10.000 palavras falando em línguas no idioma desconhecido. Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Sejam criancinhas inocentes quando se trata de maquinar o mal, porém sejam homens inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie. As escrituras antigas nos dizem que Deus enviaria homens de outras terras para falar em línguas estrangeiras a seu povo, mas mesmo assim este não os escutaria. Assim vocês veem
que poder falar em línguas não é uma ajuda para os filhos de Deus, mas sim para interessar aos não salvos. Entretanto, a profecia, a pregação das profundas verdades de Deus, é o que os cristãos necessitam, enquanto os descrentes ainda não estão preparados para ela. Pois que se uma pessoa ainda não salva, ou alguém que não tem esses dons, vai à igreja e ouve todos vocês falando em outras línguas, bem poderá pensar que vocês estão loucos. Mas se todos vocês profetizarem, pregando a palavra de Deus, mesmo que esse tipo de pregação seja mais para crentes, e entrar uma pessoa não salva ou crente novo e que não compreende essas coisas, isso o convencerá de que ele é um pecador e a sua consciência será aguilhotinada por tudo quanto ouvir. Enquanto ele ouve seus pensamentos secretos, serão postos a descoberto e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, confessando que realmente Deus está entre vocês. Bem, meus irmãos, vamos fazer um resumo do que eu estou dizendo. Quando vocês se reúnem, alguns cantarão, outros ensinarão, outros transmitirá alguma informação especial que Deus lhe deu, ou falará numa língua desconhecida, ou explicará o que está dizendo algum outro que esteja falando na língua desconhecida. Tudo que for feito, porém, precisa ser útil a todos e edificá-los no Senhor. Não mais do que 2 ou 3 devem falar numa língua desconhecida, e é preciso que fale um de cada vez, e que alguém esteja preparado para interpretar o que eles estão dizendo. Entretanto, se não estiver presente ninguém que possa interpretar, não deve falar em voz alta. Poderão falar silenciosamente para si mesmos e para Deus na língua desconhecida, porém não publicamente. 2 ou 3 podem profetizar um de cada vez, se tiverem esse dom, enquanto todos os outros escutam. Contudo, se enquanto alguém estava profetizando, outro receber uma mensagem ou uma ideia do Senhor, então cale-se o primeiro e fique em silêncio. Desta maneira, podem falar todos quantos têm o dom de profecia, um depois do outro, todos aprenderão e serão incentivados e ajudados. Lembre-se que uma pessoa que tem uma mensagem de Deus tem a capacidade de conter-se ou esperar sua vez. Deus não gosta das coisas confusas nem desordenadas. Ele gosta da ordem e a encontra em todas as outras igrejas. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não devem tomar parte na discussão, porque elas são subordinadas aos homens, como as Escrituras também afirmam. Se tiverem alguma pergunta, façam aos maridos em casa, pois é inconveniente as mulheres expressarem suas opiniões nas reuniões da igreja. Vocês discordam? Vocês estão pensando, Coríntios, que o conhecimento da vontade divina começa e termina com vocês? Pois estão muito enganados. Você que diz ter o dom de profecia ou qualquer outra capacidade especial do Espírito Santo, deve ser o primeiro a perceber que o que estou dizendo é mandamento da parte do próprio Senhor. Mas se alguém ainda discordar, bem, deixaremos que ele permaneça na sua ignorância. Portanto, meus irmãos na fé, anseiem por ser profetas, a fim de que possam pregar com clareza a mensagem de Deus e nunca digam que é um erro falar línguas. Entretanto, tenha certeza de que tudo é feito em ordem, de uma forma boa e adequada.